Tudo bem, pessoal? Iniciando mais uma aula de física. Nessa aula nós estaremos resolvendo alguns exemplos do nosso livro didático. Muito bem. A questão 1 fala o seguinte, ó. Um estudante quer determinar a altura de um prédio, mediu durante o dia, simultaneamente sua própria sombra e a do prédio, anotando respectivamente 50 centímetros e 20 metros. Qual é a altura encontrada, sabendo-se que o estudante tem 1,5 metros? Bem, pessoal, olha só. Toda vez que a gente estiver fazendo algum exercício, algum exemplo aí, alguma atividade relacionada à óptica geométrica, a gente tem que se ligar que ela é essencialmente problemas de geometria plana, tá? Então, aquelas relações de triângulo, Pitágoras, as relações trigonométricas, ângulos e tal, a gente vai estar aplicando aqui na física também. Bem, isso se dá pelo seguinte, ó, tanto o estudante e o prédio, como é o exemplo aí, ó, mediu-se durante o dia simultaneamente, tá vendo? Quer dizer que a fonte de luz é o Sol para os dois. Automaticamente, a sombra projetada, ela vai ser, ela vai ter assim o mesmo raio de luz, né? Vai ter o mesmo ângulo ali. Automaticamente, esses raios de luz, eles vão chegar aqui como se fossem paralelos. E aí nós vamos ter sempre relações de triângulos semelhantes aqui, tá? Esse tipo de exercício é muito importante a gente treinar como faz o desenho dele. Eu vou estar desenhando aqui, só para a gente poder ter um ponto de partida, porque além dos dados, a parte mais difícil que a gente vai ter aqui é interpretar o que está acontecendo e desenhar, fazer um esquema para facilitar a nossa visualização desses triângulos semelhantes, tá? Então, ó, quais são os dados? Nós temos 50 centímetros, que é a sombra do menino, né? Vou colocar aqui do estudante, SE. Ela tem lá 50 centímetros, que eu já vou estar transformando aqui em metros, 0,5 metros. E nós temos a sombra do prédio, que eu vou chamar de SP, que tem aí 20 metros. E ele dá para a gente a altura do estudante, que eu vou chamar H do estudante de 1,5. Eu só vou estar mudando aqui, ó, um detalhe importante, esse S para um S minúsculo, tá? Porque a gente consegue identificar bem. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a altura encontrada do prédio, né? Então eu vou chamar de Hzão. Então o que é maiúsculo ficou para o maior, que é o prédio, e o que é minúsculo ficou para o menino, aí o estudante, que é menor. Bem, essa grandeza que a gente não conhece, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenhar, tem jeito. Ó, a gente vai ter aqui então um prédio, né? E a gente vai ter um menino aqui. Automaticamente, o que a gente tem que entender? Ó, o raio de luz que vai estar chegando aqui, esse raio de luz, ele é paralelo, ó, ao outro raio de luz que está chegando aqui no menino. E nessa região aqui, nós teremos então a região de sombra, tanto do prédio quanto do menino, tá vendo? E aí nós temos essa relação de triângulos semelhantes aqui, tá? Eu vou apagar esse esquema que a gente fez, porque eu peguei do livro já o esquema bem desenhadinho, tá lá. E é isso que a gente está desenhando aqui, né? Nós temos a região de sombra, formando aqui o triângulo, ó, da sombra do prédio. Isso daqui a gente chamou de Szão, né? Que é a sombra do prédio, e a gente chamou de Hzão, que é a altura do prédio. E o menino? O menino também tem seu triângulo ali, né? E a gente chamou de Szinho,
do estudante e a gente chamou a altura dele aqui de Hzinho do estudante. Muito bem. Então, nós temos essa relação aí, né? Só vou destacar aqui o triângulo do menino, ó. Olha lá. Aqui é o triângulo que a gente tem do guri. Fechou? Como é que a gente tem, então, a relação de triângulo aqui, né? A gente pode dizer que eles são semelhantes porque a hipotenusa desse triângulo, tá vendo? Ó, esse raio de luz aqui, eles são paralelos, né? Automaticamente, nós vamos ter que, como tem o mesmo ângulo, né? O mesmo ângulo interno desses triângulos, a gente pode dizer que eles são semelhantes. E aí, ó, a relação é a seguinte: nós vamos ter que a altura do prédio, o Hzão, está para a sua sombra, assim como a altura do estudante está para a sua sombra, tá? Então, sempre essa relação a gente tem que respeitar. Tanto faz você pegar, como eu peguei aqui primeiro a altura e depois a sombra. Eu poderia pegar a sombra primeiro, para depois pegar a altura, nessa relação aqui. Só que eu tenho que ficar esperto. Se eu comecei com a altura aqui, comecei com um H aqui, aqui também eu tenho que começar com H, tem que começar com a altura, tá? Então, se eu peguei esse cateto aqui que está na vertical, eu tenho que pegar a mesma coisa do outro lado. Sobre o outro de baixo, né? Que eu coloquei aqui o S. Então, ó, esse cateto na horizontal aqui, ó, veio depois, né? Então, aqui também tem que ser o depois. Respeitando essa condição, fechou. Aí fica bem fácil de resolver, tá? Bem, eu aproveitei para falar um pouco da teoria nessa questão, mas é uma questão simples, é só substituição dos dados na equação aí, né? Nessa relação dos triângulos. E pronto, não tem muita dificuldade não. Então, vamos estar fazendo ela aqui. Olha só, a gente vai ter que a altura do prédio, eu não sei quanto que vale. A altura do prédio eu estou querendo descobrir. E eu vou chamar isso aqui de Hzão do prédio. A sombra do prédio, ele forneceu para a gente lá no enunciado, ó, 20 metros, né? Ele falou que isso aqui vale 20 metros. A gente tem do lado de cá a altura do estudante, que ele também forneceu, 1,5 ou 1,50 metros. E a sombra dele, ele também forneceu para a gente. Ele falou que valia 50 centímetros, que a gente converteu aqui para metros. E aqui tem outra dica, hein? Ó, metro, metro e metro, tá? Tem que ser tudo com a mesma unidade de medida. Se tivesse, por exemplo, centímetro aqui, nós teríamos que usar tudo centímetro. Maravilha. Agora, a gente tem duas opções de resolução, tá? A gente pode dividir isso aqui primeiro, ou a gente pode multiplicar cruzado. Aí você escolhe o que você acha mais fácil, né? Na minha experiência, normalmente o aluno costuma achar mais fácil multiplicar cruzado aqui. Então, eu vou estar multiplicando cruzado aqui também. Aí nós vamos ter 0,5 vezes HP igual a 1,5 vezes 20, ok? Bem, se a gente multiplicar ali 1,5 vezes 20, nós vamos encontrar 30. E o 0,5, o que a gente faz? Olha, ele está multiplicando, vai passar dividindo. 0,5 divididos... Opa! 30 divididos para 0,5. Então, nós encontramos a altura do prédio e a gente encontra que ela vale 60 metros. Muito bem, questão 1 resolvida. Vamos para a questão 2. Questão 2, ela fala o seguinte, ó. Um quadrado opaco de madeira de 1 metro de lado está horizontalmente pendurado a 1,2 metros do teto de uma sala. Na mesma vertical, no centro do quadrado, está fixada no teto
uma pequena lâmpada acesa, sendo de 3 metros a distância do teto ao piso. Determine, ele quer saber o comprimento da sombra projetada, ele também quer saber a área dessa sombra aí, né? Como eu falei para vocês, exercício de óptica, assim, ou até mesmo da geometria plana, né? A parte mais difícil que nós vamos ter é a interpretação, né? Retirar os dados e conseguir desenhar, fazer uma representação do que está acontecendo. Então vamos com calma aí, né? A gente sempre começa com os dados. Ó, a gente tem 1 metro, tá? Esse 1 metro aqui é a distância, é o lado, né? Do nosso quadrado, que eu vou chamar de L minúsculo aqui. 1 metro. Está horizontalmente pendurado a 1,5 a 1,2 metros do teto da sala. Eu vou chamar isso de Hzinho, tá? Porque é a menor altura que a gente vai ter, 1,2 metros. E na mesma vertical, no centro do quadrado, né, está fixada uma lâmpada pequena acesa. Essa informação aqui, ó, de ser uma lâmpada pequena, é importante. Por quê? Porque se a lâmpada é pequena, eu estou falando de uma fonte de luz pontual. Isso significa que nós teremos somente uma região de sombra, não teremos região de penumbra. Maravilha. E aí ele fala, né, sendo 3 metros a distância do teto ao piso, determine. Olha lá, ó, 3 metros a distância do teto ao piso. Isso aqui vai ser o nosso, então, o Hzão, a altura maior, né, que a gente vai ter aí como 3 metros. Bem, como eu falei, né, agora a gente tem que pensar como que a gente vai desenhar isso. Bem, eu vou começar pensando sempre, ó, na altura maior. A gente vai ter aqui um teto e a gente tem aqui uma região de sombra que vai coincidir com o chão, e a distância disso daqui, né, a altura disso daqui a gente chamou de Hzão, e a gente sabe que isso aqui vale 3 metros. Maravilha. Aí ele falou pra gente, ó, que foi colocado um bloco de madeira, né? Esse bloco de madeira, ele tá a 1,2 metros da lâmpada, do teto, e a gente chamou isso aqui de Hzinho, lembra? Então a gente vai colocar aqui a distância Hzinho, que a gente conhece também, ó, ela vale 1,2 metros. Como ele falou que é uma lâmpada pontual, a gente vai ter que essa lâmpada que está bem no centro aqui, ó, ela vai formar, então, os nossos dois triângulos semelhantes, tá? Aonde o meu primeiro triângulo vai ser esse que eu estou pintando de verde aqui, olha só. E o nosso segundo triângulo é esse que eu estou contornando de azul. É esse aqui, ó, certo? Esse é o nosso triângulozão. Maravilha. O que a gente conhece desses triângulos? Eu vou começar pelo triângulo maior aqui. Triângulo maior, a gente conhece a altura dele. A gente sabe que a altura dele é de 3 metros. A gente não sabe o valor da sombra dele, né? É o que a gente está procurando, ó, o comprimento da sombra projetada. A gente quer saber exatamente o que está
sendo medido aqui. Como é a sombra maior, eu vou chamar de Szão. E aqui, o que é a base desse triângulozinho verde aqui? Que eu vou estar desenhando aqui agora. Ele falou pra gente que o que está formando aqui, né, é esse quadrado de madeira aí. Esse quadrado de madeira, que eu vou até estar fazendo de roxo aqui para destacar bem que é a madeira, ele falou que tem 1 metro de lado, né? Então a gente conhece aí qual que é o valor para para a base desse triângulo, que é 1 metro. E a altura dele? Conhecemos também a altura dele, né? Lembra aqui, ó, ele fala que a distância do quadro até a lâmpada ou até o teto, né, é de 1,2 metros, que nós chamamos de Hzinho. Bem, nessa questão aqui eu vou manter o desenho que eu fiz, porque eu acho que ilustra melhor um pouquinho o passo a passo da construção dessa imagem. Mas no livro nós temos uma imagem pronta que representa isso muito melhor, tá? Essa primeira imagem aqui, que está formando aí essa pirâmide aí, vamos deixar para a próxima questão, tá? Vamos pensar só nesse primeiro aqui. Eu vou estar destacando os triângulos que nós definimos aqui então. O primeiro triângulo é esse triângulo aqui, ó, em verde, né? Muito bem. Isso é meu processador chegando no limite. Deixa eu fazer de novo aqui. Pronto, aqui nós temos o triângulo menor. E aqui nós temos, né, o contorno do triângulo maior. Beleza? A gente pode dizer que os triângulos são semelhantes, porque eles terão os mesmos ângulos internos. Né? O ângulo aqui, tanto um quanto o outro, é igual, né? Esse ângulo aqui é igual a esse de cá, então a gente pode dizer que são triângulos semelhantes. Tá, como é que a gente resolve isso daqui então? Vamos resolver na letra A, que ele quer saber somente o comprimento. Então no comprimento eu vou estar utilizando isso daqui. E a relação é a mesma, né? Como eu falei para vocês, o mais difícil é fazer essa interpretação e desenhar. Uma vez que eu fiz isso, pronto. A gente vai dizer que, ó, vamos começar pela sombra agora, só para fazer diferente do anterior. O Szão está para a altura, que é o Hzão, assim como do lado de cá, ó. A sombrinha, que nesse caso é o lado do quadrado, está para o Hzinho, tá vendo? Então eu comecei aqui pela base, então aqui tem que ser a base. E aqui embaixo, ó, no denominador, nós temos a altura e a altura, tá certo? Beleza, é só colocar os dados agora e resolver. O que a gente tem então? A sombra maior é a que eu estou procurando, então eu vou manter aqui o Szão. A altura é 3, o Hzão é 3, né? A sombrinha, que nesse caso aí a base desse triângulo vale 1 metro, e a altura dele vale 1,2. Pronto. Aqui a gente multiplica cruzado e a gente vai encontrar 1,s igual a 3. S então vai ser igual a 3 divididos para 1,2. E aí nós temos que, ao realizar essa divisão de 3 metros para 1,2, nós encontraremos 2,5. Sombra então aqui vai ser 2,5 metros, tá? O que a gente encontrou aqui então? A gente encontrou que essa sombra vale 2,5 metros. Muito bem. Finalizamos a letra A. Vamos ver o que ele quer aqui na letra B.
Olha só. Na B ele fala o seguinte, o tamanho da sombra projetada, né? Perdão, a área da sombra projetada. A área da sombra projetada. Aí é legal a gente ter uma visualização em 3 dimensões do que está acontecendo, né? Aqui, ó, eu estou destacando em laranjado ó, o foco, né? A lâmpada. E essa lâmpada está formando aqui, então, uma sombra que vai ser um quadrado maior. Como é que a gente vai descobrir aí para encontrar essa área, né, gente? Bem, o que a gente sabe, ó? Como aqui nós temos um quadrado e a luz sempre se propaga em linha reta, um dos princípios da óptica geométrica, nós vamos ter que essa sombra maior aqui projetada também vai ser um quadrado. Automaticamente nós achamos que o lado desse quadrado aqui ó, vale 2,5. E aí já era, né? É só a gente aplicar lá a equaçãozinha para a área de um quadrado. A área de um quadrado nada mais é do que o valor do comprimento, né? Que eu chamei de S aqui, eu vou chamar de S aqui também. A sombrona, né? Ao quadrado. Então, nós vamos ter que isso daqui vai ser igual a 2,5 ao quadrado. Então, a gente encontra a área de 6,25 metros quadrados. Muito bem, galera. Questão 2 respondida. Vamos para o exemplo 3 agora. No exemplo 3, nós vamos ter a seguinte situação. Ó, no teto de uma sala, cujo pé direito, medido do teto ao piso, é de 3 metros, está fixado a uma lâmpada linear de 20 centímetros. Olha só, hein? Então é legal a gente destacar aqui. E fica com uma dica para vocês também, toda a informação importante do texto, até mesmo os dados, vocês podem ir destacando já. Ó. Ele não tinha obrigação nenhuma de me fornecer isso aqui, tá? Que é uma fonte extensa. Só dele falar aqui que é 20 centímetros, eu comparar esses 20 centímetros com a altura do pé direito, eu já teria que entender que é uma fonte de luz extensa, de modo que o tamanho da lâmpada vai interferir na sombra projetada. De fato, nós teremos a região de penumbra. Região de penumbra é aquela região onde não está aquela sombra bem definida, sabe? Fica meio nebuloso, fica meio acinzentado ali. Bem, aí a gente vai ter lá uma barra opaca de 1 metro de comprimento, está horizontalmente suspensa a 1,20 m. É basicamente o mesmo exercício anterior, só que agora nós estamos falando de uma fonte de luz extensa. O que é que muda? Muda tudo, tá? Muda o desenho, muda a forma de resolver, muda a interpretação dos triângulos e a gente tem que ficar esperto nisso daí. O que ele quer saber? Sabendo-se que os pontos médios da lâmpada e da barra definem uma mesma vertical, determine. Ele quer saber o tamanho de cada uma das penumbras projetadas. Olha, ele quer saber então aí o valor da penumbra. E ele quer saber aí também o tamanho da sombra projetada na letra B. E ele coloca lá que supõe-se que a lâmpada e a barra estejam paralelas. Muito bem. Vamos desenhar e tirar os dados. Primeira coisa que eu tenho que entender. Vamos pegar aqui a caneta. Aqui já tem o desenho pronto do livro, tá? Eu vou desenhar com vocês aqui o passo a passo, depois a gente utiliza o esquema pronto lá. Diferente do que a gente fez antes, que nós pegamos ali e colocamos como uma fonte pontual, aqui a gente vai ter que, coincidindo com o teto, deixa eu pegar outra cor aqui, coincidindo com o teto, nós vamos ter ó, uma fonte de luz
que nós estaremos chamando de fonte de luz extensa, tá? Aqui eu estou desenhando o teto e eu sei que a distância do teto até o chão aí vale 3 metros. Isso aqui é a maior altura que a gente tem, então eu vou chamar de Hzão. O que acontece, né? Acontece que paralelo a essa lâmpada, nós vamos ter uma barra. Essa barra, ele falou pra gente que ela tem 1 metro de comprimento, tá? Então eu vou desenhar de laranjado aqui, ó, a nossa lâmpada, que tem, ele falou ali 20 centímetros, né? Ou seja, 0,2 metros de comprimento. O que acontece aqui, galera? Ó, nós temos infinitos raios de luz saindo aqui dessa lâmpada. E a gente sempre tem que se preocupar com os raios de luz que saem dos extremos da lâmpada e passa no extremo do nosso objeto que está interferindo aí na propagação dessa luz, né? Então veja bem, ó, aqui saem 2 pontos de luz importantes para a gente dessa extremidade. Um vai estar passando aqui nesse ponto da barra, nessa extremidade, que fica do lado direito da barra, e o outro ponto, ó, vai estar passando aqui nessa outra extremidade da barra, tá? Então, sempre você tem que pensar nas extremidades de cada uma delas, ligar os pontos mesmo. Um primeiro ponto aqui da lâmpada, ligado aqui, no primeiro ponto da barra, o mesmo ponto da lâmpada ligado no outro ponto da barra, né? E aí você projeta esse raio de luz até o final lá, até o chão, né? A mesma coisa aqui, ó lá, pronto. Eu já tenho a primeira parte importante do nosso desenho aí. Eu vou pegar de outra cor aqui a lâmpada, vou pegar aqui o vermelho, para marcar o outro extremo aqui, tá? Para ficar mais fácil a gente visualizar. O que acontece aqui, ó? A gente vai ter a mesma coisa, ó. Esse daqui vai estar passando nesse ponto e nesse ponto aqui. Indo para cá, a gente projeta sempre paralelo, né? A gente projeta aqui sempre com o mesmo ângulo aí, tá? O bacana é fazer com uma régua para não ficar tão torto quanto eu estou desenhando aqui diretamente pelo computador. Com uma régua fica bem mais interessante o desenho, tá? Mas aqui a gente vai ter então a região de sombra, que eu vou estar destacando aqui com esse azul mais escuro. Melhor, pegar de vermelho mesmo, ó. A gente vai ter a região de sombra aqui, tá? Observe que aqui não tem parte de luz alguma chegando. E a gente vai ter a região de penumbra, que é essa região aqui, ó. Ok? Bem, uma vez desenhado, a gente consegue colocar aqui as relações que nós precisamos ter para conseguir achar esses triângulos semelhantes e ver quem é quem, tá? Algum dado que faltou aqui pra gente, ó, foi colocar esse 1,20 m ali. 1,20 m é a distância dessa barra, né? É isso aí. Então, essa altura aqui, ó, a gente já conhece, tá? Deixa eu voltar aqui. Essa altura aqui a gente já conhece. Olha lá. Ele disse pra gente que aqui vale 1,20 m. Automaticamente, se tem 3 metros total, a gente já conhece essa altura aqui também. Ela vai ter 1,80 m. Pronto. Aqui a gente vai ter que tentar identificar quais são os triângulos que são interessantes para a gente, tá? O importante é a gente entender que o comprimento da penumbra aqui,
vou chamar de P, é igual, tá? Então, se eu achei um lado, o outro lado também vai ser igualzinho. Ele quer saber o tamanho de cada uma das penumbras. Qual triângulo eu vou estar utilizando aqui? E aí que tá. Eu vou utilizar esse triângulo aqui, ó, que eu vou estar destacando nas cores verdes. Esse triângulo aqui está me dando a base ali da penumbra, tá vendo? Então é dali que eu vou partir. O meu objetivo agora é pensar num triângulo que seja semelhante a esse. Um triângulo semelhante a esse seria esse triângulo aqui, tá vendo? Ó, né? Vou destacar no texto, no desenho do livro aqui, vai ficar bem mais claro para vocês. Então aqui nós temos o triângulo, e não importa ele tá envergadinho assim, tá tortinho, né? O importante é que eles tenham os mesmos ângulos internos. Olha lá. Então aqui nós temos o outro triângulo, tá vendo? Esses são os triângulos semelhantes que eu vou estar utilizando para poder achar a penumbra. Muito bem. Feito isso, vamos pensar nos nossos dados aqui. Eu vou ter aqui o que eu chamei de P, né? Que vai ser a parte de penumbra. Aí essa base aqui eu conheço, tá vendo? Ó, que vai ser o comprimento da nossa fonte extensa de luz, a lâmpada, né? E a altura disso daqui? Ora, eu tenho a altura desse triângulo aqui, tá vendo? Coincide com a distância da barra até o teto. E eu também vou ter a altura desse outro triângulo aqui, ó, que coincide com a distância da barra até o chão. Certo? Feito isso, vamos lá, vamos colocar os dados aqui. P é a penumbra que eu estou procurando. Aí nós vamos ter lá como sendo, vou chamar de pelinha, o comprimento da nossa lâmpada, tá? Que vale 0,20, que seriam as bases do que nós temos aqui. E a altura? Eu vou chamar aqui, ó, como H, a altura desse triângulo verde aqui, mais claro, que vale 1,8 metros. E vou chamar de H' a altura desse outro triângulo aqui, tá? Que vale 1,20 metros. Beleza. Para identificar e ficar mais claro para vocês entenderem, eu vou marcar aqui com marca-texto as cores de cada uma delas, tá? Então, o verdinho representa a penumbra ali, ó. É essa parte aqui com essa altura aqui. E o verde escuro é a base ali, né? A largura da lâmpada, né? E a altura de 1,20 m. Pronto. Agora a gente tem que fazer essa relaçãozinha de triângulos aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter aqui, olha só. A gente vai ter que penumbra está para a sua altura, assim como o comprimento da lâmpada o comprimento da lâmpada, né, que a gente chamou de pelinha, vai ser igual, vai ser sobre a altura aqui dela, né, que é 1,20 m, que é o H'. Pronto. Então, P sobre H igual a pelinha sobre H'. Vamos colocar os dados aqui. Penumbra a gente quer descobrir. A altura ali da penumbra é 1,8, igual a pelinha 0,20 e a altura, né,
desse triângulo que coincide da lâmpada até a barra vale 1,20. Pronto. Montamos a equação da forma correta. E aí a gente multiplica cruzado aqui. Nós vamos encontrar 1,2p igual a 1,8 vezes 0,2. E nós multiplicamos aqui, né? A gente vai multiplicar o 1,8 vezes 0,02. A gente vai encontrar 0,36. E ó, 1,2 está multiplicando, vai passar dividindo aqui. E aí nós vamos encontrar que vai ser igual, deixa eu dividir aqui, 0,36 divididos para 1,2, 0,30. Então nós temos ali o valor da sombra, né? 0,30 metros ou 30 centímetros. Olha lá, achamos o valor da sombra. Maravilha, então a letra A. Muito bem, pessoal. Então, na letra B, olha só, ele quer saber o tamanho da sombra projetada, ok? A gente só tem que ficar esperto que a sombra projetada, ó, se a gente for pegar a base dela aqui, deixa eu pegar aqui para destacar bem. Pegar essa base dela aqui, ó, veja bem, nós não vamos ter formação de triângulo, tá vendo? A gente tem um quadrilátero aqui, então fica difícil a gente conseguir fazer uma relação. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar num triângulo que eu consiga ter essa base aqui da sombra para a gente poder resolver. Vamos pensar nesse triângulozão aqui, por exemplo. Ó. Se eu pensar esse triângulozão que está sendo aqui desse centro, indo para o E e chegando no H, eu teria um triângulo semelhante a ele nesse triângulozinho aqui, ó, desse centro até o A e o B. Qual que é o problema? O problema é que a gente não tem essa altura aqui, tá vendo? A gente só tem que essa distância aqui é 1,20 m. A gente até poderia pensar em tentar calcular, achar uma relação, mas dá muito trabalho. Vamos pensar em outro triângulo? E se eu pegar esse triângulo aqui, ó, do B, desço aqui até o E, venho aqui até o G e subo lá, tá vendo? Ó lá. Aqui eu tenho um triângulo. Tem um triângulo semelhante aqui? Tenho. Eu vou ter o triângulo aqui, ó, BCD, tá vendo? E vou ter esse triângulozão aqui, ó, BEG, tá vendo? Então, com esses dois triângulos a gente consegue resolver, porque eu tenho a altura desse triângulo, eu tenho a altura do triângulozão, eu tenho a base desse triângulo aqui e a sombra também da parte aqui, mas ó, fica esperto, hein? Porque aqui, ó, a gente tem que esse P, ele tá junto desse triângulo, né? Para ficar mais fácil, como na questão anterior, eu vou estar destacando isso daqui, tá? Vou destacar aqui em azul. Em azul claro, eu vou estar destacando aqui o triângulozão maior. E é legal a gente fazer esses destaques, ou até mesmo redesenhar os triângulos separados, para a gente não se perder, tá? Então aqui nós temos o triângulozão, que eu estou pegando como referência, e nós temos aqui em azul escuro o triângulozinho, que eu também estou pegando como referência para resolver essa daí. Muito bem, agora que eu consegui definir os triângulos, né, eu vou aplicar essa relação. Essa relação aqui a gente pode fazer, tal, é o formalismo, é o que a gente faz no começo, mas a gente já pode fazer direto se quiser, tá? Também dá para fazer direto. É só a gente ficar esperto que se eu pegar a base de um, tem que pegar a base do outro, no numerador, por exemplo. E se eu colocar a altura no denominador, tem que ser a altura no denominador para os dois. Vamos pegar a caneta aqui. Maravilha, olha só. Esse triângulozinho aqui, vamos pegar
ele primeiro, tá? A base dele é 1 metro e a altura é 1,2. Tanto faz pegar um ou outro. Eu vou começar ali pela altura, tá? E aqui a gente já faz direto. Olha só. 1,2. Ó, a altura e a base. 1 metro. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser semelhante ao quê, né? A esse outro aqui, tá vendo? Olha lá. Qual que é a altura? Como eu peguei a altura primeiro, eu vou pegar a altura aqui também. A altura dele vale 3 metros. E qual que é a base dele? A base daqui, ó, desse ponto até esse outro ponto aqui. Bem, observe que tem a parte de sombra aqui, né? Mais a região de penumbra. Então, essa base é o S mais a região de penumbra, né? Tem que deixar em metro aqui, 0,30. Pronto, montei a relação direta e a forma de resolver é a mesma que a gente tem feito aqui, tá? A gente pode começar multiplicando cruzado, por exemplo. A gente vai ter lá 1,2 vezes o S mais o 0,3 igual a 3 vezes 1, 3. A gente pode aplicar a propriedade distributiva aqui ou simplesmente passar, não está multiplicando aqui? Passa dividindo lá, ó. Então a gente vai ter S mais o 0,3 igual a 3 divididos para 1,2. Beleza, a gente tem que dividir então 3 para 1,2. A gente acabou de fazer essa continha aí, né? 3 divididos para 1,2 dá 2,5. Aí a gente vai ter, ó, vou tirar aqui esse parênteses, a gente vai ter S mais 0,3 igual a 2,5. Esse 0,3 está somando, tá vendo? Vou passar para o outro lado, ele vem para cá subtraindo, bem menos. E a gente vai ter 2,5 menos 0,3. E a gente encontra o valor da sombra sendo igual a 2,2 metros. É isso aí, exercício 3 resolvido.